Bom dia, meu querido aluno. Bom dia, minha querida aluna. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando de seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson. É um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter você nesse momento de aula de Sociologia, aula onde nós vamos revisar, fixar melhor os conteúdos que nós estudamos durante esse bimestre e se preparar para a avaliação bimestral. Então, eu peço, mais do que nunca, peço de você, meu querido, minha querida, muito foco nessa aula, muita atenção, tá? Que é uma aula extremamente importante porque vai possibilitar você fazer uma avaliação muito boa, ou melhor, uma avaliação ótima. Mas para isso precisa revisar, precisa fixar algumas ideias importantes dos conteúdos que nós estudamos. E você sabe que foram muitos conteúdos, tá? Muita aula, muita reflexão, muita coisa boa, muita coisa bacana que a gente estudou, que a gente refletiu, que a gente aprendeu. E agora a gente só vai rever, a gente vai só fixar melhor a informação, o conhecimento e fazer a prova da melhor forma possível. Então, eu espero que você esteja de fato disposto, esteja motivado, animado para acompanhar essa aula, assistir essa videoaula até o final. Então, muita atenção, se precisar, vá fazendo aí as suas anotações no seu caderno, porque isso facilita muito a compreensão de vocês dos assuntos. Ok, alunos? Conto com você, tá? Foco nessa aula, muita atenção, muita concentração, e eu tenho certeza que você está acompanhando, que você está estudando, você está se esforçando e o resultado vai ser ótimo, o resultado vai ser o melhor possível, tá? Então, mais uma vez, concentração e foco, porque tem muita coisa para a gente fixar, para a gente rever, certo, alunos? Então, acompanhe aí essa videoaula. Fixação dos conteúdos para a avaliação bimestral. Professor Denilson Batista, aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ok? Vamos revisar, né? Sempre revendo agora, fixando melhor as aulas que estudamos, os assuntos já estudados, refletidos, tá? A gente vai agora só comentar algumas questões importantes, tá? O nosso primeiro tema foi sobre cultura, né? Nosso primeiro assunto. E cultura é todo complexo que inclui conhecimento de uma sociedade. É todo completo, tá? É todo, como é que eu posso dizer para vocês, complexo cultural, tá? Então você perceba que em uma sociedade existe muita coisa, muito conhecimento, e de fato isso faz parte da cultura, isso é cultura. Quando se fala de cultura, entenda que envolve conhecimento de várias coisas, de toda a ciência de modo geral, de todas as disciplinas. Então, cultura é isso, envolve também tradições, valores, crenças, tudo que faz parte de uma sociedade, né? Então veja que o termo cultura é um termo que envolve muita coisa, tá? E a gente refletiu também, a gente pensou também que toda pessoa tem cultura, tá? A gente não pode pensar a sociedade, as pessoas, os indivíduos sem cultura, tá? Seja aquele povo mais primitivo que possa existir, existe cultura, porque existe uma tradição, existe conhecimento, existe a simbologia, existe as crenças, existem os valores, então tudo isso envolve a cultura. Nós falamos também da cultura material, da cultura não material. E que é a cultura material? É quando um objeto expressa uma tradição, um valor, uma crença, um costume,
hábitos, por exemplo. Se eu pedir para você lembrar da cruz, tá? A cruz de Cristo, você vai, a partir da cruz, desse elemento, desse objeto, você vai ver na sua mente uma tradição religiosa, uma crença, um Deus, uma tradição, costumes e assim por diante. E a cultura não material, o que é a cultura não material? São as ideias, a língua, as crenças, tá? Tudo isso passa por uma ideia, que alunos. E existe o padrão cultural também, tá? Qual é o padrão cultural da nossa sociedade, tá? Nós somos convidados a obedecer lei, as normas. Existe um padrão de comportamento, né? Como você deve se relacionar com as pessoas, na base do respeito, assim por diante. Existe esse padrão cultural, certo, turma? E também existe também a culturação, tá? E que é a culturação? Quando o indivíduo ele se apropria de elementos culturais de outras culturas, de outras tradições. Isso é a culturação. Que alunos? E nós falamos também do etnocentrismo e relativismo cultural. Na visão de Ruth, que afirma o seguinte, que a cultura funciona como uma espécie de lente pela qual os seres humanos observam o mundo. Então, de acordo com a sua cultura, de acordo com seus costumes, valores e tradições, você vai ver as outras culturas, tá? Por isso que ela diz é uma espécie de lente com a qual se observa e entende o mundo. Pessoas de culturas diferentes utilizam lentes diversas, apresentando, consequentemente, visões de mundo bastante distintas. De fato, é isso mesmo, né? No nosso mundo, né? Até mesmo na nossa realidade, existe diversas culturas. Cada ela é vista de uma forma, é vista como uma lente. Vamos pensar assim. Muitas vezes, por estarmos presos, acabamos nos tornando cegos. Olha só, pessoal. Presos à nossa cultura, o nosso modo de ser, acabamos nos tornando cegos em relação à cultura do outro. Tá? E a gente viu aí as mulheres girafas, né? Da tribo do Karen, tem o costume de alongar o pescoço usando uma espiral de cobre. Então, isso é cultura, isso é moda, isso é estética desse povo, né? Do nosso ponto de vista, a gente vê como algo estranho, algo bizarro, com algo assim fora do nosso padrão cultural, não é verdade? Embora nos pareça tanto estranho, é, alguém alguém de uma cultura diferente da nossa se depare com um jovem um jovem que se use alargador de um aparelho ortodôntico, né? Então, isso é uma prática muito comum na nossa cultura, mas para outras culturas, para outros povos, é algo muito estranho. Tal estranhamento em relação à cultura do outro está vinculado ao que os antropólogos afirmam se tratar de visão etnocêntrica de mundo, uma visão etnocêntrica de mundo, tá? Ver o mundo a partir da minha cultura, é uma visão etnocêntrica, e isso é um perigo, tá? Isso é um perigo porque a gente pode pensar de que a nossa cultura, a nossa tradição, nossos valores é superior a outras culturas, a outros valores e assim por diante. Isso é uma visão etnocêntrica. A nossa cultura se apresenta para nós como referência pela qual o mundo e os outros são avaliados. Olha como isso é importante, turma. A gente tende a avaliar tudo a partir da nossa cultura, né? O etnocentrismo tem sido historicamente observado nos grupos humanos que muitas vezes reagem ao que parece contradizer ou ameaçar as práticas e os costumes já estabelecidos. Então, tudo aquilo que é diferente da nossa, do ponto de vista até psicológico, parece ser uma ameaça para nós. E se é uma ameaça, a gente tende a eliminar, a gente tende a desprezar. É por isso que o etnocentrismo, historicamente, como vocês sabem, foi terrível, né? Toda cultura tem sua lógica interna, a antropologia cultural trabalha muito isso, tá? Sempre na perspectiva de entender o outro. Isso vai levar aquilo que a gente já viu, né?
uma palavrinha mágica que é a alteridade, que a gente vai ver mais à frente. O relativismo cultural defende que exercitamos a alteridade, que significa nos colocarmos no lugar do outro, né? A alteridade é isso, mesmo que o outro seja diferente. Relativismo está aí um exemplo, né? É um exemplo que evidencia muito bem esse relativismo. Diversidade cultural. Noção de alteridade implica o reconhecimento do outro, daquele que nos é diferente. Vivemos em um mundo globalizado no qual o contato e a convivência com as diferenças foram intensificados. Então, de fato, a nossa realidade é essa, globalizada, né? A gente lida com o diferente, com valores e tradições, costumes diferentes. Então, fruto da globalização, a gente precisa mais do que nunca exercitar a alteridade. Isso possibilitou tanto o acesso simultâneo à informação e entretenimento, como o contato entre indivíduos, grupos, empresas, instituições situados em diferentes partes do globo. De fato, né? A globalização não permite isso. Você, com a internet, você vai em qualquer lugar do mundo, né? Pesquisa tudo, vê tudo. A globalização é um fenômeno bastante complexo que facilita a conexão entre diferentes culturas, pessoais e locais. É possível perceber tais dinâmicas nas metrópoles em que se verificam diferentes influências culturais, hábitos, linguagem, vestimenta, arquitetura e culinária. Então, numa cidade como Manaus, que é imensa, uma metrópole, existe diferentes culturas, vários grupos, cada um com a sua tradição, com a sua crença, enfim, e a gente precisa entender e respeitar, né? Eu sempre digo que não importa, a gente nós não somos obrigados a concordar, mas nós somos obrigados a respeitar o diferente. Manifestações culturais que devem ser reconhecidas em sua diversidade. Tal atitude é definida pelo multiculturalismo, que almeja a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural. Então, numa sociedade plural como a nossa, a gente precisa valorizar e reconhecer as diversas formas de cultura que existem. É essencial considerarmos ainda a diversidade cultural interna da sociedade brasileira. Então, aqui a gente vai tratar mais da nossa cultura brasileira, tá bom? Ok, gente? Como a gente já viu, né? Que é a cultura indígena, africana, portugueses, europeus e asiáticos. Nós somos um pouco de tudo isso. Notamos o contínuo esforço em estabelecer uma identidade nacional brasileira. Existe, pessoal, uma identidade nacional brasileira? Sentimos sentimentos de que, apesar de nossas diferenças, pertencemos à mesma nação e compartilhamos características comuns. De fato, é isso mesmo. A gente pertence à mesma nação, a gente compartilha coisas comuns, ideias, valores e assim por diante. Manifestações populares consideradas como as verdadeiras raízes da identidade nacional, né? As manifestações populares, tais como a MPB, o samba, o carnaval, a capoeira, o futebol, a feijoada, tudo isso identifica o ser brasileiro, né? Identifica a nossa identidade enquanto brasileiro. Conflitos étnicos raciais no Brasil. A construção de nossa identidade pessoal e social tem base na relação com o outro, né? Um dado importante, a nossa identidade tem base na relação com o outro, né? A nossa identidade, nosso ser social é construído a partir do outro. Não sendo possível a construção de uma identidade no isolamento. O indivíduo, no isolamento, ele não sobrevive por muito tempo, ele não desenvolve enquanto pessoa. O preconceito deriva de representações negativas acerca dos outros indivíduos e grupos sociais, sendo a negação da alteridade. Então, negar o modo de ser, negar a história, negar os costumes, os valores de um povo, de uma cultura, é negar a alteridade. Na realidade brasileira, uma das formas de preconceito é o racismo. Tá? Infelizmente, o racismo sempre predominou e infelizmente predomina ainda na nossa sociedade brasileira.
A discriminação tem por base a origem étnica, cor da pele, feições faciais, tipo de cabelo, hábitos e assim por diante. Felizmente as pessoas às vezes são tratadas a partir da sua estética somente, né? Isso é uma pena. No Brasil, o racismo é histórico, como você bem sabe, né? E em que parâmetro se baseia o racismo? Tem uma base histórica, uma base científica até, né, pessoal? Durante o século XIX estava em voga no meio intelectual as teorias racialistas. Estas defendiam a existência de uma hierarquia entre as raças humanas na qual os europeus eram considerados superiores. Tanto, infelizmente, sempre teve essa ideia, né? O etnocentrismo aí muito presente nos europeus. Eles se consideravam povo superiores, tá? Em uma posição superiores em oposição a outras sociedades humanas. Então, a gente viu que isso não é verdade, né? A ciência, ela avança, a ciência já constatou que não é a cor da pele, não é o tamanho, não é a cultura da pessoa que vai definir quem ela é, certo? Que vai definir o que ela é são as suas escolhas, o seu trabalho, o seu esforço. E a ciência comprovou que também todos têm a mesma capacidade, tá? Todos não têm as mesmas condições, mas têm a mesma capacidade. Questão afro-brasileira. Democracia racial é a construção da identidade brasileira, resultado da miscigenação entre indígenas europeus e africanos. De fato, isso é uma verdade, isso daí você já sabe, né, queridos? Tal concepção teria proporcionado a convivência pacífica e eliminado o preconceito de raça. Felizmente não se efetivou. Estudo comparativo. Nos Estados Unidos predomina um preconceito racial de origem, tá? Felizmente é assim mesmo, né? De origem, né? Se a pessoa é de outro país, então já vai sofrer, pode sofrer alguns preconceitos e discriminação. No Brasil é diferente. No Brasil predomina o preconceito de marca, motivado pela aparência externa do indivíduo. Pior ainda, né? O tom da pele dita o nível de inserção possível a cada indivíduo. Quanto mais claro, mais valorizado. Infelizmente, ainda predomina essa ideia, né? É comum nós te ver nos noticiários casos semelhantes, né? Onde a pessoa simplesmente por ter uma pele escura, ser negra, já sofre exclusão, discriminação, racismo e tudo mais que a gente possa imaginar. E se a pessoa tem a pele mais clara, já é mais valorizado. Infelizmente, essa ideia, esse comportamento na mentalidade, na cabeça de muita gente ainda perdura. Falta de conhecimento, falta de leitura, falta de visão crítica, falta de educação de qualidade. Os afrodescendentes que conseguem ascender socialmente logo são transformados em verdadeiros ícones, né? Não, quando uma pessoa ela cresce, ela ascende de fato socialmente, ela é tida como exemplo, tá? Por isso que é um ícone, né? Uma pessoa que que rompeu, superou todas as dificuldades, toda a discriminação, preconceito, porque ela colocou na cabeça dela que ela é capaz, com muita luta e muito empenho, ela consegue vencer, tá? Então, tá aí um exemplo, né? Um exemplo como prova cabal de que basta querer e se esforçar para superar a condição de discriminação, tá? A pessoa se percebe numa situação de discriminação, de negação, mas ela vai lutar porque ela é consciente do seu valor, consciente da sua capacidade, consciente das suas condições e ela sabe que é capaz de vencer, luta, supera, se empenha e consegue vencer. O exemplo é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, né? Então, esse, de fato, vale a pena a gente conhecer, porque superou todas as dificuldades, todas as barreiras, tá? E se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele fez muito, tá? Fez muito, sobretudo pelas pessoas com pouca capacidade de crescer socialmente. E olha o que ele fez. Votou a favor das cotas raciais. As cotas raciais são instrumentos utilizados para diminuir as distâncias sociais existentes entre negros e brancos na sociedade brasileira. Então, as cotas sociais, né, de fato, é esse elemento importante que vai possibilitar aos negros, aos pobres, aquelas pessoas com poucas condições financeiras de ter uma posição melhor na sociedade, ter o nível superior, ter o acesso ao estudo, ter condições de fazer um curso de nível superior e assim diminuir as desigualdades existentes na nossa sociedade, certo? E pergunto a você, aluno, o que você acha agora das cotas raciais? São importantes, né? Fica com você essa reflexão. Movimento negro e políticas afirmativas. Os movimentos negros atuam no sentido de combater práticas discriminatórias, tá? Como vocês sabem muito bem, né? Esse de fato é o objetivo maior. E com isso tem o engajamento político e cultural, a igualdade e valorização da cultura negra. Então todos os movimentos têm seus objetivos, têm seus ideais e querem lutar para que seus direitos sejam de fato garantidos, tá? Conquista do movimento negro. Nós já temos alguns avanços, né, algumas conquistas e vale a pena a gente relembrar novamente. A prática de racismo prevê reclusão, então uma medida muito boa, muito acertada. Na educação, lei da inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Então, todo mundo tem acesso, sobretudo os estudantes, a nossa história, um pouco da nossa história, né? Políticas afirmativas têm a finalidade de reparar as desigualdades históricas da população negra. Dessa forma, pretende garantir a igualdade de oportunidades, né, gente? Garantir a igualdade de oportunidades e a neutralização da discriminação racial. É aquilo que a gente já falou, né? A ciência já comprovou que todo mundo é capaz, né? Intelectualmente falando, todo mundo é capaz de crescer, de aprender, se desenvolver, porém nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, o desafio maior desses movimentos é a igualdade de condições. Quanto mais igualdade de condições a população tem, sobretudo os negros, os pobres, os menos favorecidos, quanto mais tem isso, menos desigualdade vai haver, sobretudo desigualdade do ponto de vista racial e menos discriminação também. Em 2004 foi implementada a primeira política pública de ação afirmativa no ensino superior, voltada para as reservas de vagas para estudantes de escolas públicas, em particular afrodescendentes e indígenas. Então tá aí uma ação, né, que de fato ela ainda é muito presente e isso possibilitou milhões de negros, de indígenas, pessoas, alunos que sempre estudaram em escola pública. Essa ação possibilitou a inserção dessas pessoas, desses jovens, num nível superior. Tá? Tem um nível superior, tem possibilidade de ter um espaço, uma função melhor na sociedade.
As comunidades quilombolas são remanescentes das populações dos antigos quilombos, grupos étnicos e raciais que lutam para manter a cultura e ter o reconhecimento das prioridades das terras que ocupam há séculos. Então, um dado importante que a gente sempre a gente sabe disso, né? Esses grupos sempre viveram cuidaram da nossa terra, da natureza, e que agora eles estão em luta para o reconhecimento de suas terras, né? Então, é uma luta que vale a pena a, apoiar, vale a pena acompanhar, porque realmente eles têm direito. Questão indígena. As populações indígenas representam o exemplo mais expressivo de nossa comunidade existente. No Brasil, existente no Brasil, mais de 200 etnias indígenas que falam cerca de 274 línguas distintas. Existem diversos grupos étnicos indígenas no Brasil, cada qual com seus costumes, valores, tradições, né? O Amazonas é o estado com maior contingente populacional indígena. Então, um dado super importante aí para você nunca mais esquecer e você entender que indígena não é coisa do passado, não é só apenas uma lembrança histórica, não é só apenas um símbolo, mas uma realidade uma realidade que precisa de apoio, que precisa de ser defendido e que precisa, sobretudo, ser valorizado nas suas tradições, nos seus valores, nas suas crenças, ok? Então, um dado importante, o Amazonas é o estado com maior contingente populacional indígena, certo, alunos? Drástica redução da população indígena, isso, de fato, aconteceu e acontece, a população indígena, infelizmente, está diminuindo, né? Existe uma imagem preconceituosa, né? Imagem preconceituosa em relação ao indígena difundida no imaginário social, que o indígena ele é preguiçoso, que deixa suas terras improdutivas, que deixam suas terras improdutivas. Em uma visão oposta, outros têm uma idealização como seres que vivem seminus, cobertos por penas e que estão em perfeita harmonia com a natureza. Infelizmente, esse imaginário, né, é muito poético, mas não é real. Não é real. A realidade indígena ela é bastante diferente do que existem algumas mentalidades, existe muita gente insiste em pensar dessa forma e precisa ser superada essas ideias, esse imaginário. Além do preconceito, existe a ideia de senso comum. O indígena é assunto do passado brasileiro, símbolo histórico, lembrando somente no Dia do Índio. Tais pontos de vista revelam interpretações diversas e contraditórias, visões simplistas. Então, está aí a forma ainda como os indígenas são imaginados, são interpretados, são vistos. Devo dizer que não é a maioria, não é a maioria, não é todo mundo que pensa desse jeito. A gente já tem pessoas muito bem esclarecidas, pessoas muito bem informadas sobre essas questões. Isso porque corre atrás leiam, correm atrás da formação e da informação e estão sempre acompanhando essa situação indígena, e isso, toda essa leitura real, verdadeira, elimina o preconceito, elimina a discriminação, elimina uma visão imaginária que infelizmente muita gente ainda tem essa mentalidade, esse modo de pensar. Direitos indígenas. Embora os povos indígenas tenham direito à identidade cultural e à ocupação das terras pela Constituição, né,
Isso aí tem direito, todo mundo tem direito, mas se a gente for ver, nem todo mundo usufrui dos seus direitos. Ainda existem muitas ameaças à consolidação de tais direitos. Diversos agentes estão envolvidos com a concretização dos direitos indígenas no Brasil. Então, existem vários agentes, instituições, grupos organizados que lutando pela causa indígena. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e organizações não governamentais. Não, os indígenas têm muitas instituições, grupos organizados que lutam pelos seus direitos, que lutam para que os seus direitos sejam de fato consolidados, sejam de fato reais, aconteça na prática, não só dizer que tem direito, mas só esses direitos só estão no papel, na realidade não existe. Então, a luta é para que esses direitos sejam de fato efetivados. Culturas urbanas. Ao abordarmos a diversidade cultural, não podemos deixar de mencionar a multiplicidade de identidades culturais que surgem no meio urbano, principalmente entre adolescentes e jovens. A mídia em geral se refere à existência de diferentes grupos sociais juvenis como tribos urbanas. Os mais conhecidos são os funk, os góticos, os skinheads, e tantos outros grupos existentes, né, no meio social, tá? Que é importante ter um olhar, uma reflexão sobre esses grupos. A expressão tribos urbanas é bastante utilizada pelo sociólogo, né, francês. Ele se refere ela se refere ao comportamento de jovens de grandes centros urbanos que se concentram em pequenos grupos bastante diferenciados entre si e voláteis. Então, os estudos da sociologia, de fato, a sociologia se preocupa com esses grupos, como esses grupos se organizam, qual a sua ideia, a sua perspectiva, sempre com a intenção de compreender, de saber como esse grupo vive, e eles têm um ideal bastante diferente do que a sociedade padrão pensa, né, vive. Então, esses grupos eles se organizam de forma bastante diferente, primeiro pela sua escolha de vida, né, por optar por uma escolha de vida diferente, e depois até mesmo por não compactuar com o sistema presente, com o sistema, o modo de vida. Então ele se comporta bastante diferente, como se fosse uma crítica ao padrão de comportamento institucionalizado, pelo padrão já estabelecido. Muita gente não concorda com o padrão estabelecido, padrão de vida estabelecido, e vai viver de forma diferente. Tá? Tal fenômeno, conhecido como neotribalismo, contrasta com o individualismo da sociedade. Tais agrupamentos sociais são caracterizados pela construção de uma identidade coletiva e pelo compartilhamento de determinados gostos em comum, maneira de se vestir, estilos musicais, ideologia e assim por diante. Então, como a gente já viu, né, esses grupos pequenos, muito frágeis, se juntam a partir do seu ideal de vida, com o mesmo estilo de vida, com o mesmo estilo musical, e vão viver de forma muito diferente, tá? Vamos pensar assim. Assim, trata-se da emergência de novas identidades sociais que não estão necessariamente vinculados a aspectos técnicos, étnicos, territoriais ou de classe social. Os integrantes das tribos urbanas
interagem de maneira simultânea e alternada em diversos contextos sociais, podendo assumir seu papel no grupo apenas em determinados períodos ou lugares. De fato, é isso mesmo, por isso que logo no início a gente falou que são grupos bastante voláteis, frágeis, se formam assim muito rápido, mas também de forma muito rápida também se dissolvem. Vamos pensar dessa forma. É assim no caso do advogado, né, que participa de forma assídua de um motoclube, ou mesmo de um bancário que nos fins de semana assume uma identidade de escatista, né? Então tá aí, né? A pessoa vive a semana normal, vamos pensar assim, mas no final de semana vai participar de grupos que tem um estilo bastante diferente. Então, são as tribos urbanas. As tribos urbanas são caracterizadas tanto pela dimensão estética, definida por estilos de roupas, penteados, acessórios e forma de comportamento, quanto pela dimensão ética, que envolve o compartilhamento de valores, símbolos e práticas entre o grupo. Elas são relativamente fáceis de ser identificadas, já que em geral os jovens andam em grupo e têm um visual característico. Além disso, utilizam-se de diversos espaços para interação social, seja em praças, shoppings, centers, internet e até mesmo em escola. Assim, as tribos urbanas, ao mesmo tempo que são fonte de identidade para muitas pessoas, são objeto de preconceito, visões estereotipadas. Infelizmente, isso acontece, né? Pessoas que vivem diferente, têm um estilo diferente de vida, fora do padrão, vamos pensar assim, essas pessoas sofrem preconceito, discriminação de forma muito evidente. E se olharmos um pouco mais de cuidado para essas tribos urbanas, percebemos que, em geral, elas são compostas de pessoas com um profundo senso crítico, como eu já falei, por não compactuar, por não concordar com o padrão de vida, estabelecido, né? O senso crítico em relação à sociedade que vive. De fato, é isso mesmo. E tá aí como as tribos urbanas se organizam. Legal, né, pessoal? E chegando ao final dessa aula, né? Espero ter contribuído. E aí você vai conferir aí o gabarito das atividades da aula anterior. Lá no livro de atividades, confira aí se você acertou ou errou. Veja aí aí no seu livro de atividades, certo? E para casa você vai responder o exercício de fixação em PDF que irei enviar para vocês. Queridos, foco nos estudos e muito empenho. E lembre-se, se você estiver estudando, fazendo exercício, tá? Lembre que você está se preparando cada vez mais para a prova, tá? E é dessa forma que você vai adquirir conhecimento, você vai memorizar algumas ideias para a prova, certo, alunos? Fico por aqui, foi um prazer, uma alegria estar com vocês e até um outro momento, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.